Você já parou para pensar que a graça de Deus não está muito de graça? Por exemplo, o texto conhecido é: pela graça sois salvos mediante a fé. Mas se o texto for lido assim, ó, pela graça, vírgula, sois salvos por meio da fé. É lógico que a graça, ela é de graça, mas nós recebemos de graça quando é a fé que nos leva para a graça. E fé, porque quando falamos somos salvos pela graça, parece que você pode viver do jeito que você quiser, a vida que você quiser, levar do jeito que você quiser, que é de graça. Mas não é isso que implica no texto. O que implica no texto é que exige-se a fé. E fé não é simplesmente um poder magnético da mente, uma força lá dentro da alma, mas a fé exige ação. Exige um esforço. Mas se eu esforçar, não. Até as 10 palavras do mandamento, né? De todo o teu coração, com toda a tua força, com toda a sua mente. Então, exige uma ação humana, porque Deus não vai trabalhar sozinho. Ele quer a sua cooperação, e isso significa relacionamento. A igreja hoje, dos últimos dias, nós às vezes choramos, oramos, buscamos um avivamento. Eu até acredito que possa haver um grande avivamento nos últimos dias, mas o que a própria palavra atesta é que a igreja do fim é uma igreja apóstata. É uma igreja que está apostatada da fé, entendeu? Paulo, por exemplo, estava num buraco para ser morto, né? Ele estava até super desanimado. Você já sentiu desanimado? Ele estava. Inclusive ele fala, olha, se eu não me engano, Onésimo veio para me animar, né? Isso significa o quê? Significa, mas naquela situação dele, ele já pronto para ir ser decapitado, para ir ser morto, ele preveu, profetizou, ou explicou como seria a igreja dos fins dos tempos. Ela seria apóstata. Ela perderia o amor de muitos, né? E os homens seriam mais amantes de si. Enfim, o que nós temos que entender é que Deus sempre trabalha com o remanescente. Então, hoje, a nossa tônica, o nosso foco não é pertencer à igreja simplesmente. Esse é um passo interessante, necessário, importantíssimo, mas o importante, o necessário, o foco nosso é ser o remanescente. Pertencer ao remanescente, agrupar ao remanescente. E esse remanescente não está na minha denominação, na sua, ele é um remanescente mundial, global, né? E isso faz muito sentido, baseando, por exemplo, na profecia de Daniel da estátua. Lembra que a cabeça de ouro, os ombros, aí vem ouro, prata, bronze, as pernas eram de ferro e barro, os pés, né? Então, cada membro e material representativo significava também uma época, né? Então, uma estátua com determinadas composições diferentes, né? Ela mostrava que aquilo também era o tempo ia andando. Baseado nessa interpretação, e nós não temos como fugir, o que Deus disse, que a serpente lhe ferirá o calcanhar, mas o Filho do Homem ia pisar na cabeça da serpente, né? A igreja vai pisar através do testemunho do sangue, e o testemunho pelo sangue de Jesus. Então, o que significa? Significa que se a igreja começa com a cabeça, que é Cristo, né, e de Cristo, o Cristo histórico, o Jesus histórico, vamos dizer, significa a cabeça dessa igreja, o início, a idealização, a formação desse corpo, né? A igreja dos últimos dias, então, seriam os pés, somos nós, né? E é justamente no calcanhar, parte dos pés, que a serpente morde, né? Fere, né? Então, fica aqui uma chamada, um alerta e um texto de reflexão para analisarmos essa situação. Queira você também ser um remanescente de Deus. Deus abençoe.